A Nestlé é uma das maiores empresas do mundo, mas todo o prestígio que essa gigante tem esconde também suas políticas controversas e grandes escândalos, já que essa empresa foi acusada até mesmo de usar trabalho infantil. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar mais um escândalo da Nestlé. A Nestlé é a maior rede de alimentos do mundo. Seja no século XIX, XX ou XXI, a empresa suíça é mais do que a representação de alimentos de qualidade e doces viciantes. Ela é sinônimo de sucesso. Sua fundação data da década de 1860, mais especialmente pelas mãos de Henri Nestlé. Mas a Nestlé, como conhecemos hoje, surgiu de duas empresas distintas. A Anglo-Swiss Condensed Milk foi fundada pelos irmãos Charles e George Page em 1866. Um ano depois, surgiu pelas mãos de Henri a farinha láctea de Henri Nestlé. Esse nome vinha, evidentemente, da farinha láctea, o grande produto inicial da Nestlé, e talvez o principal produto em toda a sua história. A farinha láctea foi, em certa medida, revolucionária para a alimentação infantil mundo afora. Mesmo em países desenvolvidos, como a Suíça, a desnutrição infantil era um problema corriqueiro e severo. Ao sanar esse problema, a Nestlé estava também lucrando quantias absurdas. Todos ganhavam. Porém, os lucros começaram a pesar cada vez mais dentro da empresa, uma vez que Henri Nestlé veio a falecer e não estava mais lá para impor sua vontade, que sempre foi proteger e nutrir as crianças. A partir de 1905, a empresa se tornou cada vez mais obcecada em produzir novos alimentos, maximizar seus lucros e entrar nos mais variados mercados alimentícios. E isso aconteceu porque a Anglo-Swiss e a Nestlé se fundiram, e assim o império do ramo alimentício que conhecemos hoje surgiu. Nas décadas seguintes, outros nomes famosos do portfólio da companhia apareceram, como Lactogen. A Nestlé sempre queria mais, estava disposta a tudo para conseguir lucros exorbitantes, inclusive rasgar a conduta moral. Isso porque, na década de 70, veio à tona acusações gravíssimas contra a companhia, a de que seus produtos, especialmente o Lactogen, estava tirando a vida de crianças. Isso pode parecer estranho para a maioria das pessoas, mas a Nestlé havia feito por anos uma forte campanha publicitária, onde envolvia até mesmo médicos e enfermeiras, que convenciam mães de bebês recém-nascidos de que eles precisavam tomar a fórmula infantil da marca, pois ela nutria mais do que o leite materno. Não só isso, como ela também afirmava que a fórmula totalmente artificial era capaz de substituir sem prejuízos o leite natural da mãe. Algo descaradamente mentiroso e que se torna ainda pior quando percebeu-se que a Nestlé estava fazendo esse tipo de propaganda em países subdesenvolvidos, como na África, onde as pessoas não tinham acesso à informação de qualidade. Assim, bebês africanos foram alimentados por anos a fio com a fórmula da Nestlé e pagaram com a vida por isso. Se você quiser saber a história completa envolvendo esse escândalo que ceifou a vida de crianças, eu fiz um vídeo contando todos os detalhes sobre isso, que estará listado na descrição. Mas esse não foi o único escândalo envolvendo a gigante alimentícia. Existem outros tão terríveis quanto, e que também envolvem crianças. Chocolate é bom e quase todo mundo gosta. Sem dúvidas, é o doce mais famoso e consumido do planeta. Sua fabricação inspirou até filmes. A fantástica fábrica de chocolate já teve múltiplas versões, onde no mundo idílico, a produção do doce derivado do cacau é de se encher os olhos, com situações perigosas ainda que infantis, onde o vilanismo é derrotado e todos saem felizes. Não podia ser mais distante da realidade da produção global de chocolates, uma em que a Nestlé está envolvida, e é uma vergonha para sua imagem. Diferente das telas dos cinemas, as crianças não veem o processo de fabricação como meras convidadas. No mundo real, não existe nada dessa ilusão de uma fantástica fábrica de chocolate. Pelo contrário, está mais para uma terrível fábrica de chocolate. A produção mundial do cacau é extremamente problemática, e a gigante Nestlé está no centro de uma das maiores polêmicas da indústria alimentícia no século. Em 2010, foi lançado o documentário The Dark Side of Chocolate, algo como O Lado Sombrio do Chocolate, em uma tradução para o português. Nele, fortes acusações foram levantadas contra a Nestlé, a de que ela estava comprando grãos de cacau colhidos em plantações da Costa do Marfim que usavam trabalho escravo infantil. As crianças que trabalhavam nas fazendas produtoras
geralmente tinham de 12 a 15 anos. Mas apesar do documentário e, consequentemente, as acusações só terem vindo à tona em 2010, o problema apontado é muito antigo, praticado há décadas. As primeiras alegações de que a escravidão infantil é utilizado na produção de cacau apareceram ainda no século passado, em 1998. No início, os boatos não repercutiram tanto, então as reputações das grandes produtoras globais de chocolate, como Nestlé e Hershey's, estavam seguras. Mas com o passar do tempo, os rumores e acusações foram ganhando cada vez mais força. Não só do trabalho infantil forçado, mas somando a tudo isso, as crianças escravizadas também estavam sendo traficadas de suas terras natais em países africanos. Chegou num ponto que não adiantava mais negar. Sendo assim, em setembro de 2001, Alford Bradley, presidente e CEO da Nestlé, assinou o protocolo Harkin-Engel, também conhecido como Protocolo do Cacau. Era um acordo internacional que visava a erradicação do trabalho infantil na produção de cacau num prazo determinado. Para a surpresa de poucos, o prazo foi descumprido mais vezes do que é possível contar, tendo em mente que o problema persistia até o lançamento do documentário uma década depois do acordo. Já após os primeiros prazos desrespeitados em 2005, o Fórum Internacional dos Direitos Trabalhistas entrou com uma ação judicial contra a Nestlé, alegando justamente que crianças foram traficadas para a Costa do Marfim, forçadas a trabalhar e experienciar espancamentos frequentes em uma plantação de cacau que produzia para a gigante alimentícia. O problema estava escancarado para todo mundo, mas mesmo assim, a Nestlé continuava a utilizar cacau plantado e colhido por crianças escravizadas. Em 2009, a Interpol, juntamente com a polícia da Costa do Marfim, realizou uma operação que culminou no resgate de 54 crianças e na prisão de 8 pessoas envolvidas no recrutamento ilegal de crianças. Você pode pensar então que, com ações policiais concretas, a questão estava definitivamente sanada, né? Isso seria o ideal, mas não foi o que aconteceu. 10 anos depois da operação, já em 2019, uma reportagem do prestigiado jornal The Washington Post mostrou que o problema continuava latente, apesar do esforço internacional. O jornal fez relatos impressionantes sobre as condições absolutamente inadequadas das fazendas de cacau na Costa do Marfim. Os repórteres avistaram crianças e adolescentes que colhiam a produção com grandes facões e nenhum equipamento de proteção individual. Ainda de acordo com o The Washington Post, as crianças das fazendas da Costa do Marfim não eram de lá, pois tinham vindo de país vizinho, no oeste africano, Burkina Faso. O controle nessas plantações era tão grande que, ao ser perguntado pelo jornal quantos anos tinha, um dos jovens havia afirmado que tinha 19. Ele se chamava Abou. Nesse momento, ele estava sob o olhar sanguinário do vigia, mas segundo o jornalista do site americano, o garoto lançava olhares nervosos como quem mentia. Pois bem, quando o fazendeiro que o vigiava se distraiu, Abou se agachou e fez um desenho no chão de areia batida, onde apontou que tinha apenas 15 anos. Mas tudo ainda pioraria. O garoto prosseguiu até um ponto onde ele afirmou que estava trabalhando nas fazendas de cacau da Costa do Marfim desde os 10 anos de idade. Outros estavam trabalhando no momento da reportagem, todos abaixo dos 15 anos. Abou disse que tinha ido para a Costa do Marfim acreditando que iria para a escola. Nos 5 anos em que estava lá, ele nunca foi à escola. No fim das contas, as empresas produtoras de chocolate, um seleto grupo em que a Nestlé está, não cumpriram os prazos para erradicar o trabalho infantil em suas cadeias de produção. 2005, 2008, 2010 e 2020 foram os prazos, todos descumpridos. Em 2021, a Nestlé foi acusada numa ação coletiva nos Estados Unidos, movida por 8 ex-crianças escravas do Mali, que alegaram que a empresa ajudou e incitou a escravização em plantações de cacau na Costa do Marfim. O processo foi arquivado em junho de 2021 pela Suprema Corte dos Estados Unidos, pois não estava sob a jurisdição dela os abusos cometidos no Mali. Algo bem inconveniente para a Nestlé, não é mesmo? Nessas fazendas está a mais importante fonte de cacau do planeta. Cerca de 2/3 da oferta mundial do fruto vem da África Ocidental, onde, de acordo com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, em 2015, mais de 2 milhões de crianças estavam envolvidas em trabalhos perigosos nas regiões de cultivo de cacau. Existem chances consideráveis de eu ou você termos comprado uma barra de chocolate que tenha passado pela cadeia produtora que utiliza trabalho infantil nos últimos 25 anos. Sobre os esforços para reduzir o problema, o ex-secretário
secretário-geral da Aliança dos Países Produtores de Cacau, Sona Ebai, disse que, na melhor das hipóteses, estamos fazendo apenas 10% do que é necessário. Em 2019, a Nestlé anunciou que não poderia garantir que seus produtos de chocolate estivessem livres de trabalho escravo infantil, pois só podiam rastrear 49% de suas compras de fornecedores. Já em 2020, a Nestlé anunciou a criação do Programa de Aceleração de Renda, voltado a famílias produtoras de cacau. Ele tinha o objetivo de evitar o trabalho infantil e recompensar os produtores não só pela quantidade e qualidade do cacau, mas também pelas boas práticas, ou seja, fazer o mínimo e não utilizar criança em plantações, onde elas sofreram abusos. Numa entrevista recente ao jornal Estado de São Paulo, o vice-presidente da Nestlé disse que a marca lançará uma edição de um de seus mais famosos chocolates, o Kit Kat, com selo indicando que o produto foi feito por meio de um processo totalmente rastreável e fomentado pelo Programa de Aceleração de Renda. Assim, ele afirma que as pessoas saberão que não houve trabalho infantil no processo de fabricação do Kit Kat. Afinal, ninguém quer comer uma barra de chocolate que tenha sido fruto do trabalho escravo de uma criança inocente. Essa é uma boa iniciativa, mas quem garante que, com selo ou não, o problema do trabalho infantil nas produções de chocolate seja realmente e de uma vez por todas resolvido? Afinal, olha o tanto de prazos para a solução do problema que já foram descumpridos e absolutamente nada aconteceu em termos de responsabilizar os culpados. Uma situação descoberta no final do século passado e mais de 20 anos depois tudo continua igual e, infelizmente, não parece que será solucionada em pouco tempo. Como disse no decorrer do vídeo, essa não é a única polêmica envolvendo a Nestlé. Existe outra muito pior na história dessa grande companhia, como eu te mostro no vídeo que aparece agora na sua tela. Basta clicar que logo te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!